Aleluias! Glórias a Deus, a paz do Senhor, queridos. Como é bom podermos estar juntos nesse dia de louvor, de adoração, de busca ao Senhor, na nossa Quinta da Vitória. Como é maravilhoso poder exaltar o nosso Deus, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Como o nosso irmão Eliseu esteve falando aí, que nós possamos deixar queimar a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida e venhamos experimentar cada vez mais tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós nessa noite. Amém, queridos? Como é especial saber que você está junto conosco nesse mesmo espírito de oração e de adoração. Quero dizer que você possa também estar compartilhando com os seus amigos, com aqueles que você considera ser alguém importante, que você possa enviar nos grupos, nas comunidades, para que as pessoas possam também estar experimentando do cuidado do Senhor em cada detalhe da sua vida, tá certo? Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 10. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 10. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia. Diz assim: E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não te necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos nas bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Amém, queridos? Essa passagem é bastante interessante, eu gosto bastante dela. Quando nós paramos para ler e meditar um pouquinho em tudo aquilo que Jesus tem ensinado, nós podemos observar que Jesus ele traz algo aos seus discípulos, que tenta mostrar a eles a importância de ser presentes realmente no meio da comunidade onde está inserido. E isso tem que ser cada dia mais uma lição para todos nós como igreja. Nós observamos que os fariseus chegaram, os publicanos, pecadores, todos aqueles que queriam aprender mais a respeito do que Jesus estava ensinando, vieram diante da presença de Jesus, começaram a querer aprender mais, começaram a ouvir. Passando o momento de ensino, chegou a hora de eles sentarem à mesa, de estarem comendo, de estarem partilhando aquele instante tão gostoso entre si.
No entanto, vieram os fariseus, né, os doutores da lei da época, e chamaram a atenção dos discípulos de Jesus, olhando para eles e falaram assim: mas que loucura é essa? Vocês estão sentados junto com pecadores, vocês estão sentados aí, misturados com aqueles que não praticam a palavra do nosso Deus, que estão andando, caminhando da maneira errada. Isso está errado, isso não pode. Isso é uma blasfêmia, isso é uma afronta. É interessante que Jesus ouviu a conversa, ele prestou atenção no que estava sendo questionado pelos seus discípulos. E aí Jesus veio em direção a ele e trouxe uma palavra que talvez naquele primeiro momento não tenha ficado tão claro para o ouvinte. Mas Jesus olha para ele e diz assim: não necessitam de médicos aqueles que estão sãos, ou seja, aquele que tem boa saúde não precisa de médico. E ele diz: mas sim os doentes. Algo, queridos, que nós temos que parar e pensar muitas vezes é como que a palavra do Senhor vai ser anunciada, como as boas novas do Evangelho e do Reino de Deus poderão surtir efeito na vida das pessoas que precisam, das pessoas que ainda estão distantes do amor do Senhor, se eu e você não nos encontrarmos com ela. Como poderá ser que alguém vá conhecer o Evangelho do Senhor sem que alguém que já está dentro possa transmitir desse amor? Jesus está dizendo: olha, eu vim para este mundo, foi justamente para trazer vida para esses que estão mergulhados no pecado. Eu vim resgatar cada um deles do momento que eles têm vivido na sua vida, justamente para transformar a situação, a realidade que eles se encontram. Jesus, ele vem trazer diante dos fariseus esse pensamento tão importante de graça, porque algo que contaminou durante muitos anos a sociedade é que o favor do Senhor, o cuidado do Senhor, a presença do Senhor seria real somente na vida daqueles que merecessem. E Jesus vem quebrar esse paradigma através da graça, através do amor, dizendo: olha, eu não vim para aqueles que já estão perfeitos. Eu estou aqui hoje, eu estou anunciando as boas novas do reino de Deus, justamente porque existem muitas pessoas que ainda precisam experimentar deste encontro com o Redentor, ainda precisam ter um encontro com o autor e consumador das suas vidas, com o grande eu sou. E ele vem dizendo: e eu sou o caminho que essa pessoa, esse pecador, esse que está distante da presença de Deus, vai percorrer para estar chegando até Ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então os fariseus estavam ali tentando questionar algo que durante muitos anos, tinha ali como uma limitação para alguém poder entrar na presença do Senhor. Vimos já que antes da morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nós tínhamos o templo, onde no templo existiam as divisões, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E em cada uma dessas fases, em cada um dessas divisões ou áreas do templo, tinha as regras de quem poderia estar entrando lá, Então ficava o átrio mais para as pessoas comuns, o lugar santo para os sacerdotes, e o santo dos santos, somente uma pessoa, uma vez por ano, poderia entrar naquele lugar. O santo dos santos era dividido, entre o santo e o santo dos santos existia
uma cortina grossa, espessa, e a Arca da Aliança do Senhor estava do outro lado da cortina, no Santo dos Santos. E diz que ali a representação da presença de Deus estava naquele lugar. Poderíamos ter a certeza que Deus estava manifestando da sua glória naquele lugar, através da Arca da Aliança. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que onde a Arca da Aliança estava, a presença do Senhor estava naquele lugar. Então, se fosse para a guerra, levava a Arca da Aliança, porque Deus estaria no meio deles. Aonde a Arca da Aliança estivesse guardada, a bênção de Deus estaria naquele lugar. Então, quando o povo vinha no Yom Kippur, no dia do perdão, ou na época apropriada das festas, para que eles pudessem estar entrando na presença de Deus, levando o seu sacrifício, levando o seu momento de adoração, o sumo sacerdote, ele se preparava o ano inteiro para entrar naquele lugar que estava contida a presença do Senhor. E aí, quando Jesus, na cruz do Calvário, vem entregar a sua vida por mim e por você, algo muito interessante acontece. Diz que quando Jesus expirou, o céu se escureceu, houve um grande terremoto, e a cortina que existia no templo, que separava o lugar santo do Santo dos Santos, ela foi rasgada de cima até embaixo. Observe bem, ela não foi rasgada de baixo para cima. Se fosse de baixo para cima, poderia ser alguém que estivesse puxando, forçando ali de baixo pessoas, e com as suas próprias mãos estivesse separando aquele lugar e comunicando o santo com o Santo dos Santos. Mas a Bíblia nos ensina, nos narra que a cortina foi rasgada de cima a baixo, mostrando que o próprio Deus cortou toda a separação que existia entre o seu povo e a presença dele. Então, desde aquele dia, eu e você temos acesso ao nosso Pai, através do amor que foi demonstrado na cruz do Calvário, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, hoje eu e você temos acesso livre ao Pai, porque o Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, nos assegurando agora um acesso livre ao autor e consumador de toda a nossa vida. Então, quando olhamos para isso, nós entendemos aqui no versículo 13, que Jesus ele fala para os fariseus que estavam questionando, e diz assim, ide, porém, e aprendei o que significa. Aí ele diz, misericórdia quero. E aí dá uma vírgula e diz, e não sacrifício. Olha só que interessante, vamos dividir um pouquinho esse ponto. Ele diz o seguinte, misericórdia quero. Ou seja, ele está dizendo o que ele espera do seu povo. Ele está dizendo o que Deus espera da humanidade. E é interessante que existem duas palavras que às vezes as pessoas confundem, embora sejam em seu sentido um pouquinho diferente uma da outra. Quando nós paramos para pensar em relação a graça e misericórdia, certo? Quando a gente pensa em graça, nós estamos falando sobre favor imerecido. Ou seja, eu não merecia o amor de Deus. Eu não merecia o que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Mas mesmo assim, Ele fez. Mesmo assim, eu não merecendo, eu sendo pecador, eu sendo falho, o Senhor Jesus se despiu da sua glória, veio à terra, fez-se homem como eu e você, e pagou um alto preço para pagar a dívida do pecado que existia sobre a minha e sobre a sua vida, nos fazendo livres da condenação do pecado.
E aí entra nessa segunda palavra que diz misericórdia. Então, entenda bem a diferença entre uma e outra. Graça significa favor imerecido, ou seja, eu estou recebendo algo que eu não mereço. A misericórdia é um pouquinho diferente. A misericórdia do Senhor acontece quando nós não recebemos algo que nós merecemos. Olha só que interessante. Favor imerecido, graça, é aquilo que recebemos sem merecer. Misericórdia é aquilo que nós merecemos, mas não recebemos. Entenda bem, para ficar mais claro. Como éramos nós pecadores antes de conhecer a Jesus, e aqui Jesus está dando exemplo, através do momento que ele está sentado comendo com os pecadores, com os publicanos. E a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão separados pela eternidade. Diz que o salário do pecado é a morte. Então, se formos analisar o que Paulo nos escreve, diz que pelo fato de eu e você sermos pecadores, de fazermos coisas erradas, o salário que nós iríamos receber lá na frente era a morte. Que morte é essa? Quando se fala dessa morte, não é apenas uma morte física. No entanto, se você for observar a Bíblia, falando a respeito de pecado, desde o Éden, se você comer, se você errar, se você pecar, certamente morrerás. Talvez você possa olhar e falar assim, não, mas eu já pequei e estou vivo. Justamente porque o pecado, ele traz morte para o nosso corpo físico, traz, porque existe consequências dos nossos atos. Mas a morte que está sendo narrada por Paulo é a morte espiritual. É o distanciamento eterno da presença do nosso Criador. Porque a palavra do Senhor nos diz que existe duas portas, a porta larga e a porta estreita. A porta larga, que muitos passarão por lá, ainda não tem dificuldade nenhuma para passar por lá, ela conduz para a perdição, ela conduz para o inferno, ela conduz para a condenação eterna. No entanto, existe uma porta estreita, que poucos conseguirão passar por lá, porque exige um grau de comprometimento, de compromisso, de vida com Deus. E aqueles que vencerem passarão por essa porta e estarão chegando do outro lado, receberão a vida eterna, estarão assentando ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo e poderão viver com Ele pela eternidade. Então, do lado da porta larga, a morte eterna, o inferno. Do lado da porta estreita, onde encontramos Jesus Cristo, nosso Senhor, existe ali a vida eterna, o paraíso. Então, quando Jesus está falando aqui, olha, eu quero que vocês entendam isso. Eu quero misericórdia. Eu estou aqui comendo com os publicanos e com os pecadores, não é porque eles merecem, e sim porque eles não merecem. Jesus entrou na minha vida, Jesus entrou na tua vida por causa de dois fatores. Primeiro, pela sua graça, o favor imerecido, que levou ele até a cruz do Calvário, e lá demonstrou a misericórdia para nós, para conosco, não permitindo que venhamos viver, morrer eternamente, mas através da sua misericórdia nós podemos ter um encontro com o nosso Redentor e agora deixar de ser pecadores, como outrora éramos, e agora passamos a sermos feitos filhos de Deus, passar a viver a eternidade junto com o nosso Pai. Então é um status que muda na nossa vida a partir do momento que nós decidimos caminhar com Jesus Cristo pela eternidade. A palavra nos diz, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus a partir do momento em que nós recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É Ele que nos purifica.
vivifica, é Ele que nos aperfeiçoa e é Ele que nos capacita a viver um novo momento na presença do nosso Deus. Então Jesus está falando aqui para os fariseus: entendam o que eu estou falando, aprendam o que significa o médico vir para os doentes. Está dizendo: olha, os doentes são aqueles que estavam presos no lamaçal do pecado, a sua vida estava já condenada ao inferno, mas eu sou o médico dos médicos e eu vim de encontro a eles, porque eu tenho misericórdia, eu tenho graça, eu tenho amor e posso proporcionar a eles uma nova vida, uma nova esperança, e um dia lá na eternidade nós estaremos juntos com o nosso Pai, festejando, nos alegrando, em um lugar que não há mais noite, porque a presença do Senhor ilumina todo o ambiente, um lugar que não há mais choro, um lugar que não há mais tristeza, porque lá não tem mais dor. Lá não existe solidão, porque o Senhor está conosco em todo momento. Lá não existe perseguição, porque todos aqueles que estarão lá fazem parte dos que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E em segundo lugar, Jesus diz, que ele começa dizendo: misericórdia quero e não sacrifício. Quando Jesus está falando aqui, ele está dizendo diretamente para os fariseus. Por quê? Os fariseus, eles faziam questão realmente de cumprir cada detalhezinho que existia na lei. E eles tornavam mais importante o ato de guardar alguma coisa ou de sacrificar algo do que obedecer a um dos maiores mandamentos, de amar o seu próximo, de cuidar do seu próximo, de não apontar para ele, de tornar ele como importante. Jesus está dizendo: olha, eu não quero que você viva se sacrificando. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Existem muitas pessoas que estão tornando a sua vida como apenas um altar religioso, vivendo uma religiosidade sem entender realmente a integralidade da graça e do relacionamento com o nosso Deus. Jesus não quer de nós sacrifícios vãos. Eles estavam indo sacrificar no dia do perdão, levavam lá a ovelha, levavam lá o cordeiro, mas os seus corações estavam cauterizados. Não existia mais o sentimento de adoração a Deus, não existia mais uma sinceridade de poder estar na presença do Senhor e servir a Ele com integridade. Então eles estavam sendo apenas cumpridores de regras, mas o seu coração já não estava mais naquilo. É a mesma coisa que nós estivemos lendo nos últimos cultos e no Midnight Prayer, e nós estamos vendo que a oferta da viúva pobre, por exemplo, fala a respeito disso. Diz que Jesus estava olhando quando as pessoas estavam vindo trazer as suas ofertas diante da arca do tesouro, e diz que quando eles jogavam lá, deixavam as suas moedas de ouro, os seus ungüentos, animais, tecidos, todo tipo de oferta que eles traziam, Jesus estava observando a sua forma de ofertar. E diz que chamou a atenção de Jesus quando ele viu uma mulher viúva, pobre, que pegou 2 pequenas moedas que tinha, a única coisa que ela tinha, e colocou naquela arca, no gasofilácio, no lugar da adoração. E diz que imediatamente Jesus chamou os seus discípulos e mostrou a mulher e falou assim: está vendo aquela mulher? Ela, na sua pobreza, ofertou mais do que qualquer um desses que já passaram aqui. Os discípulos olharam, talvez ainda com um olhar físico, não conseguiram compreender o que Jesus estava falando, Olhou, mas Jesus, olha o tanto de gente que veio aqui, cada um aí com um saco de dinheiro, trazendo um monte de coisa. Ela só deu 2 moedas. Mas Jesus enxerga muito mais do que a tua aparência, querido. Jesus enxerga o teu coração. Jesus enxerga a integridade do teu coração. Ele olhou para os seus discípulos e falou assim: aquela mulher pode ter entregue apenas 2 moedas, mas aqueles outros que vieram antes entregaram somente o que estava sobrando.
Entregaram somente aquilo que eles não iriam sentir falta. No entanto, aquela mulher, ela entendeu o ato de adoração, de vir trazer as suas ofertas. E qual o objetivo da sua oferta? A sinceridade de adoradora supera o simples fato de trazer uma grande oferta. Porque a primeira oferta que o Senhor quer na nossa vida é o nosso coração. Em outro momento, Davi iria comprar um terreno para sacrificar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor, para erguer um altar ao Senhor. E quando ele explicou ao dono da terra para que ele queria, o dono da terra olhou e falou assim: não, meu rei, aqui é tudo teu. Toma o que for necessário, se quiser, pode pegar as carroças, usa como lenha, pega os bois e usa como sacrifício, porque aqui é tudo teu. E ele falou: olha, coloque um valor na tua propriedade, porque longe de mim dar ao Senhor alguma coisa que não me custe nada. O nosso coração, querido, tem que estar envolvido naquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor. O Senhor não quer que venhamos fazer algo somente por fazer. O Senhor não quer que quando essa pandemia acabar, a gente volte para a igreja só porque tem que voltar. O Senhor quer que esse momento que nós estamos vivendo esteja nos preparando para algo muito mais excelente. Deus está trabalhando no meio do teu coração, nesse momento de isolamento, para aperfeiçoar em nós verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, e estejam prontos para viver com Ele, aonde quer que esteja. Se nesse isolamento social, que nós estamos com as portas fechadas, mas não proibidos de pregar a palavra do Senhor, comunicar o amor de Deus para o mundo, às vezes a gente deixa de fazer. Imagina se realmente vier a perseguição. Aí que muita gente vai abandonar a fé. Por isso que Jesus está dizendo: eu não quero apenas sacrifício por sacrificar. Eu não quero apenas cumpridores de ordens. Eu quero que vocês entendam. É isso que ele está dizendo lá, ó, no versículo 14. Cadê? Isso. Olha, no versículo 13: ide, porém, e aprendei o que significa. Ele está dizendo: eu quero que vocês entendam. Não adianta você ir para o culto todo dia. Não adianta você ter a fidelidade de entregar os seus dízimos. Não adianta você fazer campanha se o teu coração não estiver nisso. Se você não entender que a tua vida precisa estar cada dia mais diante do altar do Senhor, você tem que, junto comigo também, nos render aos pés dele e reconhecer a grandiosidade do Senhor sobre as nossas vidas. E sermos usados por ele para manifestar a misericórdia do Senhor. O Senhor quer de nós misericórdia, não apenas sacrifício. Deus quer que sejamos adoradores na nossa casa, no seio da nossa família, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que nós estejamos. O véu do templo já foi rasgado. A presença do Senhor está contigo aí nesse momento. Ele quer que você viva muito mais. A maior vitória que nós podemos ter, querido, é ser visitado pelo Senhor Jesus, ser perdoado por Ele, os nossos pecados, ser deixado de lado porque Ele nos perdoou e nos purificou. Nessa noite, você está assistindo essa live não é à toa. Sabe por quê? Porque o Senhor quer restaurar a tua vida. O Senhor quer perdoar os teus pecados. Assim como aqueles publicanos, aqueles pecadores que precisavam de médico, hoje, o médico dos médicos, ele está te visitando. Ele está indo de encontro à tua necessidade. Ele quer mudar a tua realidade. Mas sabe o que ele diz para mim e para você lá em Apocalipse? Ele diz: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, e nós teremos ali comunhão, teremos intimidade. Nessa noite o Senhor bate a porta da tua casa. Essa noite o Senhor bate a porta do teu coração. E Ele diz: se você abrir a porta, eu entrarei, farei morada na tua vida. E você vai ver tudo se transformar. Você vai ver que sim, eu posso fazer tudo novo. E você vai continuar experimentando qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as suas vidas. Nessa noite, o Senhor me conduz, querido, a fazer uma oração de apelo. Nós estaremos orando pelos pedidos de oração que estão sendo colocados aí no Facebook, no YouTube. Mas nesse momento eu quero orar por você. Entende que precisa se reconciliar com o Senhor. Entende que precisa entregar a sua vida diante do autor da sua história. E eu quero convidar você a fechar seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Paizinho querido, em nome de Jesus, diante da tua presença, papai, eu quero colocar a vida do meu irmão, da minha irmã, que está acompanhando esta live, o nosso culto, a Quinta da Vitória. Nessa noite, o Senhor tem nos dito que tem vitória para a vida deles. E a maior vitória, Deus querido, que o ser humano pode ter é ser chamado filho de Deus. Nessa noite, ó Paizinho querido, eu quero que o Senhor visite cada um dos meus irmãos que entendem, ó Pai amado, a necessidade de entregar a sua vida diante da tua presença, de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, do seu espírito. Não estamos aqui pregando uma religião, nós estamos pregando o amor de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que traz perdão de pecados, que nos liga com o grande eu sou, o autor e consumador de todas as coisas, que nos visita através do Espírito Santo de Deus e que um dia voltará para nos buscar, para passar a eternidade com Ele, no lugar santo, no paraíso eterno, a nova Jerusalém, oh aleluias, onde estaremos contemplando a face do nosso Redentor. Quero te pedir, ó Pai, visita os meus irmãos agora, que o Senhor, ó Pai amado, possa ensinar eles em cada detalhe dessa nova fase da sua vida, dessa nova caminhada, que o Senhor, ó Pai amado, possa escrever os seus nomes no livro da vida, perdoando os seus pecados e tornando eles alvos mais do que a neve, que eles deixem de ser criaturas e passem a ser filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, preparados para uma nova história, para um novo momento sobre as suas vidas, papai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque cremos na tua ação, no teu perdão e no melhor do Senhor sobre a vida deles. Em nome de Jesus, amém.